Reciclagem da visão. Isso aí, já estamos com os nossos convidados na nossa sala remota, Danilo Moraes e Alex Carlotto. Boa noite, Danilo, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os integrantes aí do programa, os ouvintes, o Alex. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É isso aí, Alex Carlotto, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a toda a nossa família da fé aí. Que tenhamos uma noite abençoada pela graça do nosso Senhor. Isso aí, já vou convocando aí o pessoal de Espírito Santo do Pinhal e Sapucaia do Sul para comentar bastante aí no YouTube. Queremos ver aí essas duas cidades presentes no Facebook e no YouTube. Isso aí. Temos aí um presbítero aí da Grande Porto Alegre e outro do interior de São Paulo. Eu pedi assim que em breves palavras eu possa descrever a experiência de vocês como presbíteros e como está a igreja do Senhor aí. Isso aí. Danilo. Amém. Bom, a experiência de ser presbítero, né, faz pouco tempo que nós assumimos aí o cargo aqui na região de Pinhal, né, e é um desafio, o maior desafio da minha vida, né, porque lidar com vidas que não são minhas, né, são do Senhor, é o maior desafio que a gente tem, então, mas é também uma bênção, né, quando você vê uma vida sendo transformada pelo poder da palavra de Deus e você, mesmo sem fazer nada, mas participando daquele processo, assim, é muito gratificante, faz valer a pena todas as dificuldades que nós passamos aqui, né, e a igreja, estamos aqui em Espírito Santo do Pinhal, temos aqui também um trabalho em São João da Boa Vista, né, que é uma cidade próxima, Santo Antônio do Jardim e Albertina, são cidades pequenininhas aqui ao redor de Pinhal. Legal. A gente tem grupos aí, trabalho aí sendo feito na região. Albertina já é Minas Gerais, né? Sim, já é sul de Minas já. Isso aí, avançando. Alex, e aí como é que é a facilidade desta grande obra do Senhor como presbítero? O irmão disse que está recente, né? Eu não sei se o tempo está tão ao meu favor assim. Então, eu estava fazendo aqui uma reciclagem rápida, né? São praticamente 8 anos que a gente está aí na cidade de Sapucaia. Gostaríamos de ver um resultado diferente, né? Mas Deus sabe o tempo de todas as coisas. Mas tem sido, acho que, uma grande bênção ser chamado do Senhor para fazer parte desse chamamento, assim, que é levar a obra de Cristo. Quando nós chegamos em Sapucaia, nós já tínhamos um grupo familiar e hoje a gente já vê os frutos ali, né? Já estamos com, acredito que 5 grupos familiares estabelecidos, né? Algumas famílias sendo cuidadas que ainda não estão com a igreja na casa, mas acredito que estamos aí prestes a ver um rompimento na cidade. Eu acho que dá para se dizer que o presbitério ele foi um processo de desconstrução, né? Eu não estava falando de conviver com pessoas. Para mim, eu vinha de uma área de gestão de pessoas, eu era um profissional da área de recursos humanos, e o Senhor começou a me desconstruir e mostrar que eu não sabia nada de pessoas, e até hoje não sei. O Senhor está usando esse trabalho para me ensinar praticamente tudo de novo, né? Legal. Muito bem. É isso aí, continuando aí a apresentação, né, do Danilo e o Alex aí de cada cidade. Danilo, aí em Espírito Santo do Pinhal, como é que tá a obra, grupo familiar, igreja, tem quantos membros mais ou menos aí no total para a gente conhecer um pouquinho? Aqui em Pinhal nós temos, né, alguns grupos familiares e temos o templo aqui em Espírito Santo do Pinhal, né, com culto aos domingos, às 10 da manhã. Tem em torno mais ou menos aqui de uns 25 membros, Bacana. 30 membros mais ou menos, assim, algumas famílias, né, que estão congregando conosco. E aí tem em São João da Boa Vista, a gente tem um culto também de quarta-feira, né, não é grupo somente, tem um culto lá também, mas é na casa, né, lá não tem um templo. Uhum. E discipulado, tem um discipulado também em São João da Boa Vista também, mas em Pinhal é mais ou menos em torno de uns 25 a 30 membros, mais ou menos. Legal. E Alex, aí por Sapucaia, grupos familiares, igreja?
Nós já estamos dentro desse tempo que eu compartilhei com os irmãos, nós já estamos há 7 anos com o templo. Uhum. E a obra iniciou aqui com os grupos, ficamos praticamente um ano e pouco, trabalhando somente com grupos familiares até o estabelecimento do tabernáculo. Eu acredito que com relação ao número de membros, assim, irmãos, eu acho que a gente deve estar aí em torno, se a gente conseguisse concentrar todos os participantes, a gente já deve ter uns 40 membros, eu acredito. Não tenho um número certo na minha cabeça, mas eu acredito que em torno disso, entre 30 e 40 membros. Bacana. Muito bem, temos perguntas aí. Não sei se temos aí perto os comerciais. A gente tem uns 3, 4 minutos ainda aí pra tocar a ficha aí. Então vamos lá, Alex. O que tu viu, assim, tua maior dificuldade, assim, no início, né, da igreja aí em Sapucaia? Bom, eu acho que foi a questão de a gente se deparar com uma obra iniciando, né? Eu havia vindo da cidade de Novo Hamburgo e a gente já estava acostumado assim com uma igreja com bastante membros, né? Com toda uma estrutura operacional. E aí a gente chegar na cidade sem praticamente, né, só um grupo familiar ali operando, né? Nenhuma estrutura. As minhas experiências que eu tinha assim com a questão natural mesmo, né, de administração, eu sempre fui abençoado no sentido que eu tinha muitas pessoas, né, à disposição para executar os trabalhos. E aí tu chegar numa região onde você tem que fazer tudo, né? E eu vou dizer para os irmãos que ainda não é diferente mesmo 8 anos depois, né? Ainda precisamos fazer praticamente tudo, né? Não temos uma estrutura ainda muito pequena, né? Quando a gente olha para o modelo do monte, a gente ainda não tem praticamente quase liderança de nenhum, né? As lideranças ali de exército, tribo, nós ainda não temos isso estruturado, né? Pelo tamanho. Então, acho que isso é uma coisa assim que acaba sendo bastante dificultoso, né? Acaba sendo aquele trabalho mesmo eu diria que é praticamente apostólico, né? Que vai fazer aquele trabalho de frente. Uhum. Eu acho que essa foi a maior dificuldade de eu sair da minha zona de conforto, né? De trabalhar como um líder de grupo familiar, onde praticamente a gente só fazia um pedacinho ali, né? E aí depois tu tem que administrar um todo, assim. Eu acho que isso foi a maior dificuldade. Entendi. Isso aí é o mesmo pro Danilo aí. No caso de Pinhal, foi um pouquinho diferente, né? O Marcos Melo, que estava aqui, deixou praticamente tudo estruturado na igreja, né? Toda a parte da igreja estruturada, os irmãos já frequentavam, né? Eu era um membro também, continuo sendo, né? E aí a gente assumiu para dar essa manutenção e tentar avançar, tentar crescer assim, mas eu já peguei a igreja com uma estrutura, né, toda certa aí, só mantendo aí, regando a visão aí. Legal. Amém. Tá certo. Isso aí é o início, né, desse bate-papo. A gente tem o nosso bloco comercial. Daqui 1 minuto e meio, e depois dos comerciais a gente vai ter aí uns 20 minutos. Já chegamos a 500 aí. Tava abrindo. Viewers. Isso aí, Facebook, 25 viewers, e no YouTube, 167 assistindo agora, e rádio em torno de uns 15 também. Então a gente já tá aí passando dos 200, né? Muitas cidades conectadas, né? Bastante vai lendo os cidades. comentários ali, tem muitas cidades diferentes. Legal, é isso aí, gente. Vai deixando o nomezinho, cidade, que assim a gente vai tendo uma noção de quais cidades estão acompanhando, né? Se está chegando pessoal novo, como a gente estava falando aqui com o Danilo e com o Alex. A obra começa em uma cidade, só que vai avançando, né, para cidades vizinhas. Voltamos aí, irmãos, os nossos convidados, Danilo, lá de Espírito Santo Pinhal, São Paulo, e o irmão Alex Carlotto aqui, da Grande Porto Alegre, Sapucaia. Queria saber, assim, do irmão Alex, como ele, se já usou o canal dos presbíteros e o que pensa dele, né? Em rápidas palavras aí. Vou ficar devendo a interação porque eu não usei. Amém.
E Danilo? Acho que essa pergunta era pro Danilo. É, Danilo. Mas- Tamo junto, então, irmão, que eu também não sei. Não usou. Mas o que vocês pensam? É um meio de assessoramento? É um meio de ajuda? Vocês estão vendo com bons olhos? Eu acho que agora que a gente está exposto aqui, que a gente não usou, né? Eu acho que Deus está provando que a gente é durinho e não tá dividindo as dificuldades, né? Não, é porque ali não é uma questão de usar, entende? É uma questão de socorro. É quando há dificuldades, é sinal que vocês estão debelando aí os problemas todos que estão ocorrendo e não necessitaram ainda desse socorro. Isso aí não tem problema. Mas a visão disso, o canal de assessoramento, como vocês estão vendo isso, Alex? Eu acho muito importante a comunicação e a abertura de um espaço para a gente poder padronizar e direcionar as cargas que a gente venha a ter uma necessidade. Antes da criação do canal dos presbíteros, eu tive uma necessidade e eu acabei usando um canal informal. Na época, eu acabei compartilhando com o irmão Luciano, que eu sei que é um dos que interagem por lá, né? Sim. E eu tinha uma dúvida com relação a um tema, que era justamente com relação à questão de como tinha ficado o retorno das escolinhas infantis, que eu havia identificado que Cachoeira e alguns lugares não estavam mais se utilizando desse departamento, né? Uhum. E eu tinha uma dúvida para entender o porquê. E aí o irmão acabou me respondendo tudo ali, né? Que eu acredito que seria a mesma finalidade que esse canal tem, né? De nos tirar as dúvidas. Exato. Com relação a... Danilo. Eu tive uma experiência também, né? Tava com dúvida em relação àquelas palestras que tá até no link lá dos presbíteros, e aí eu falei com o Heriberto, tirei algumas dúvidas com ele no particular. Então, de certa forma não usei o canal, né? Mas usei o irmão que faz parte lá do canal, mas eu acho bem válido, assim, ajuda bastante, porque a gente precisa, às vezes tem dúvidas de estrutura, de direcionamento, assim, e aí fica mais fácil, né, ter esse canal. Eu acho bem válido, sim. Eu sinto que isso aí pode dar uma certa paz, assim, porque todos nós que somos presbíteros, muitas vezes precisamos recorrer a uma situação especial que possa ocorrer na igreja, né? E aquilo ali dá uma paz, porque você sabe que tem ali uma ajuda naquele canal, né? É só em lembrar que tem aquele dispositivo à disposição e que a gente não está sozinho e desamparado. Às vezes tão longe daqui, né? Então, esse canal, o Espírito Santo trouxe essa visão e eu creio que esse serviço vai estar se qualificando cada vez mais pelo Senhor para a gente fazer isso de uma forma mais direta e mais aberta. Porque agora ainda, segundo a tecnologia que a gente descobriu, ainda não é o ideal que a gente quer disponibilizar. Mas também o seguinte, na mesa do Senhor, que é constituída de vários itens, qual o que mais assessora vocês, tanto os presbíteros, o presbítero, quanto a congregação? O que vocês podem, assim, adiantar para nós daquilo que vocês acham, assim, que é de muita ajuda e que é direto na mesa que vocês se utilizam? Posso começar? Pode. Bem, é difícil a gente botar pesos e medidas, assim, né? Eu acho que para cada situação acaba tendo alguma coisa que a gente utiliza mais. Eu vejo hoje a TV Menorá pelo YouTube um mecanismo, né, universal. Acho que para todos os... É onde a gente se mantém atualizado, é onde vem o frescor, né? É ali que a gente acaba se conectando e tem uma facilidade muito grande para levar isso, né, descer isso para toda a igreja. Mas eu gosto muito, para a questão de aprofundamento e crescimento espiritual, eu gosto da TV por assinatura. Né? Eu acho a TV por assinatura elementar. E agora, depois da mudança que tivemos com a internalização de todos os materiais da editora Vento Sul, então,
nem se fala, né? Eu acho que agora se tornou um carro-chefe, né, para toda a congregação. Não só para os presbíteros, mas para toda a congregação. Amém. Danilo? Eu vejo que as mensagens apostólicas, né, Café com Cristo, Culto Mundial, própria programação, né, que rega essas mensagens também, é muito usado aqui como a mesa, né, os irmãos acessam mais essas mensagens, seminários, né, tudo que a parte apostólica vem nos trazendo, assim, para nos manter conectados com o que o Senhor está falando, que Ele já está profetizando o que vai acontecer, né, então a gente fica conectado bastante nas mensagens apostólicas. E no caso, eu, presbítero, assim, a TV por assinatura, eu gosto, né, bastante do aperfeiçoamento dos santos, que é um assunto mais incisivo ali, mais na veia, né, e expõe bastante a gente, assim. Mas a questão da igreja, eu vejo que as mensagens apostólicas que os irmãos acessam mais. É isso aí. E você atrás da tela, qual que é o que tu mais usa? Tem comentários aí no YouTube? Tá chegando alguma coisa? Tem uma pergunta aqui de um Legal. presbítero para os presbíteros, né? Como é para ambos os presbíteros descentralizar o trabalho e fazer as pessoas desenvolverem seus dons e talentos? Boa pergunta. Alex? Olha o homem de ânimo dobre aqui. Por quê? Porque eu gostaria muito de descentralizar, no sentido de ter, né, aí essa estrutura que eu havia falado, e a gente acaba precisando fazer de tudo um pouco, né, ainda pela condição. Mas, ao mesmo tempo, claro, como todo bom colérico que se acha perfeito, tem uma dificuldade de entregar, porque a gente quer que seja feito do nosso jeito, né? Então, há uma tendência aí de a gente resistir a isso. Então, eu digo o homem ânimo dobre porque tem os dois lados, né? Tem um que precisa e o outro que resiste, né? Mas tem conseguido eu creio isso? que como... perdão. Só o Alex ali, rapidinho. Oi? Tem conseguido processar isso? Deus tem conseguido trabalhar isso no teu coração? Sim. Nesse tempinho aí, muito já avançou. Muito já avançou. Então tá, pode ir lá, Daniel. Eu creio que o maior desafio de um líder é desenvolver líderes, né? E eu tive a experiência com o Marcos aqui, ele sempre nos colocou bastante para trabalhar, assim, nos levava para lá, para cá, fazia a gente orar, né? A gente até no começo, assim, não, ele vai chamar para orar, nossa, aí ele chamava para orar, a gente não gostava muito, mas depois a gente entendeu o que ele estava desenvolvendo na gente, né? Que a gente, eu costumo dizer assim, é que nem criança, tem que pegar na mão e levar para lá, levar para cá, fazer. Se deixar para a pessoa, para a gente não faz, né? Dou esse exemplo de uma criança, de pegar o arroz e feijão e pegar o chocolate, deixar, não, você escolhe, ela vai escolher o chocolate sempre, né? Não vai escolher o arroz e feijão. Então a gente tem que pegar e é um desafio, né? Porque cada um é de um jeito, cada um tem um temperamento, às vezes você tem que ir pisando em ovos com alguém, ou com algum, às vezes você pode ir até um pouquinho mais sim, então eu acho que é o maior desafio, mas é o que Deus mais quer da gente como liderança, é gerar novos líderes, e essa obra avança, né? Quanto mais pessoas sendo desenvolvidas, mais a palavra do Senhor vai avançando. Isso aí. Ana e Natália, tem algo? Respondendo a pergunta do Nicolas, aí o pessoal comentou aqui, ó, a mesa do Senhor é tão farta aqui em casa que usamos tudo todos os dias. E também um comentário do Eduardo Lemertz aqui colocou, eu usei o canal, foi muito edificante, me auxiliou muito. A Sônia Maria do Rosário também. O canal dos presbíteros deve ser como um congregar, questão de unidade e comunhão. Creio eu, um ajuda o outro. Isso aí. Isso aí, Alto Benítez também. Eu já usei 2 vezes o canal dos presbíteros e estou pensando em usar de novo. A obra aqui cresceu muito com esse auxílio. Pontos ajustados com as orientações de lá e resultados rápidos com os ajustes. Adriano, que também comentou agora que usa muito a TV Menorá, porque lá encontra tudo o que precisa, até o áudio do livro da cura interior, que era a dica do mês, né? E tá chegando mais pergunta aqui no YouTube, né? Quais as dificuldades os irmãos passam em questão ao rebanho? Quais os desafios em relação ao apacentamento? Podemos começar então pelo Alex. Amém. Irmãos, eu creio assim que a questão a dificuldade é de desenvolver a paciência de a gente conseguir aguardar o tempo, né, do amadurecimento, né, aguardar o tempo
de haver o despertamento, né? Eu lembro que eu sempre tive muita facilidade de gerir, de administrar fora da igreja, porque é muito mais fácil tu administrar pessoas que elas têm um tipo de autoridade contigo, né? Onde tu tem um vínculo e tu tem né? No mundo é diferente a questão das relações, e no Senhor é tudo por amor, né? E a gente sabe que aguardar essa execução pelo amor, nós líderes, eu vejo assim que é o maior quebrantamento, né? Porque a gente tem que aguardar e esperar as pessoas despertarem o amor por Cristo, né? E não é só pelo falar, né? Tem coisas que realmente é um tempo de cada um. Sim. Isso é algo que eu vejo que é o maior quebrantamento e ao mesmo tempo desafio. E, Alex, teve um tempo atrás aquele seminário da Igreja na Casa, que foi cada presbítero ministrou na região, né, na sua cidade, e a partir daquele momento, assim, percebeu que teve ajustes que foram feitos pelo próprio, assim, discernimento dos membros da igreja em relação à nutrição de cada pessoa que vai ao grupo familiar, a agenda, essas coisas assim? Sim, eu também acredito que houve despertamento na questão da abertura também, né, de grupos familiares. A gente teve aí irmãos já que estavam na casa do Senhor que foram despertados para isso, né. Tivemos até mais de um, na verdade. Tivemos, acredito que 2 grupos familiares que foram frutos ali bem daquele período. E eu creio assim que o processo mesmo dessa novidade que o senhor está trazendo, foi até falado no culto mundial agora, sobre a questão da importância do grupo e da importância do culto, né? Do que é operacionalmente cada momento. Eu vejo assim que aquele ali foi um momento marco para a gente sair do clérigos e leigos e começar a entrar para essa estrutura funcional, né, do corpo de Cristo mesmo, da atuação como corpo de Cristo. E falando do congregar, teve esse propósito. E falando do congregar, como que tá aí o congregar presencial dos irmãos? Então, a gente está... O culto, enfim, a gente já está em operação normal. O grupo familiar até foi uma coisa interessante. Hoje nós tivemos um grupo familiar que a gente agora usou justamente a exortação do último encontro, né, que foi falado sobre congregar. Nós usamos isso para o Senhor nos despertar para retornar ao grupo físico, né? Porque os grupos estavam muito na modalidade virtual, né? E ali eu senti muito do Senhor a necessidade de a gente retornar para esse modelo, né? Porque foi uma barreira que a pandemia nos trouxe. Tá chegando um compilado de perguntas aqui. O pessoal quer saber se a organização dos exércitos nas cidades, tribos, exércitos, Danilo? Bom, aqui a gente tem, né, os exércitos, só o exército Águia falta ainda um varão, né, mas os outros exércitos a gente tem aqui instituído, líderes de tribo ainda não, mas a gente tem tentado colocar o modelo do monte em prática para desenvolver, né, os líderes de tribo, tem os líderes de grupo, né, os seus grupos, mas é um desafio também colocar em prática esse modelo. Estamos no caminho aí. Não certo, Alex. Eu tinha já, acho que, respondido antecipadamente essa pergunta, né? Eu estou importando varões aí, porque aqui em Sapucaí a gente só tem varoas. Mas receberam um varão aí, não? Sim, estão vindo, chegando aí agora. Legal, são um reforço aí para Sapucaia. Um casal de Glória missionários. a Deus. Isso aí. E quanto às orações aí nos inícios dos cultos, vocês têm experiências aí, Danilo? Bom, a gente tem feito, mas é um desafio grande, né, de reunir o rebanho uma hora antes. A gente tem orado para que o rebanho seja despertado aí para estar participando junto. Mas a gente está perseverando, estamos insistindo, estamos intercedendo. Daqui a pouco vai romper aí, né? Quando muda alguma coisa do cronograma, assim, demora um pouquinho para ajustar, mas depois que ajusta... E tu já percebeu alguma mudança aí no pessoal, na igreja, algo que rompeu? Assim, aconteceram alguns batismos que fazia um tempo que
não estavam acontecendo, aconteceram 2 batismos. Então, assim, a gente entende que essa intercessão está fazendo o seu efeito, né? Quando tem um batismo, a gente geralmente tem um batismo, a gente não se liga que foi a oração, que foi as intercessões. Sim. Mas aí a gente vê a coisa se movendo. Tem muita gente que vai assim na beira da piscina e volta, né? Nossa, agora vai, aí depois não vai mais. Sim. Então essas orações faz o empurrão para cair na água e sair mesmo. Tá. Mas e Alex aí? Intercedendo, né? Legal. Os desafios são os mesmos compartilhados pelo Danilo, né? Eu creio que isso aí tem sido um momento bastante importante assim para a gente conseguir desenvolver e formar unidade aqui na cidade, na congregação. Quando o Espírito trouxe essa direção e deixou aberto que nós fizéssemos uma organização de como isso iria se processar, a gente fez ali um período de oração, né, e um período de comunhão, né? Porque eu lembro há muito tempo que o Espírito também sempre falava da importância de a gente chegar antes, né, de criar um momento dos irmãos se reunirem, compartilhar, enfim. Então a gente criou 2 momentos ali dentro dessa hora, né, que se antecede. É uma dificuldade de rompimento, como o Danilo falou, mas com certeza muitas coisas aconteceram. Até um casal de missionários a gente recebeu aqui. Glória. Dando uma virada aí no assunto, nós temos aqui nas mensagens de edificação do Ministério da Palavra, mensagens traduzidas para o espanhol e para o inglês. Como é que vocês estão vendo isso? Isso gera paciência em vocês? Não gostam? Não entendem que outras pessoas precisam acessar? Fica difícil para vocês acompanhar? Como é? Vamos ser sinceros aí. Eu quero ver o parecer de vocês dois, começando aí com o Danilo. Bom, eu acho muito importante. Eu gosto particularmente, até por ser mais pausado, até você presta mais atenção, assim, no meu ver, assim, né? Porque aí fala a frase, a pessoa repete, então você consegue, no meu entendimento, até absorver mais, e a necessidade dessas 2 línguas aí que são faladas no mundo todo, né? A necessidade de chegar a esse evangelho, eu acho muito válido, sim. Eu gosto particularmente, assim, não acho que é lento ou que tem dificuldade de acompanhar, assim, e nunca vi nenhum dos irmãos aqui, pelo menos, comentarem nada comigo, assim, em relação a essa tradução. Eu acho bem legal. Você acha que a congregação também acompanha? Eu creio que alguns sim. Geralmente eles focam mais, né, no Café com Cristo, culto mundial, mas também acessam, e eu também mando no grupo. Nós temos aqui as mensagens, o resumo das mensagens. Então, assim, eles acabam acompanhando, se não pelo YouTube, mas depois pelo aquele resumo que a gente recebe. Tem um grupo no WhatsApp com todos os membros da igreja? Sim. Isso é bom. Alex, sobre as línguas estranhas aí. Pois então, a gente não pode mentir, né? Eu tenho muita dificuldade em compreender, confesso pro irmão. Mas sei completamente da necessidade. Então, é um processo de sair do egoísmo, né? De olhar para o meu umbigo e entender a necessidade global, né? E a gente levar o evangelho do reino. Mas não posso negar, não sei se é forma estrutural, mental, eu tenho uma dificuldade muito grande de me concentrar nas mensagens, não posso negar, né? Mas a gente faz um esforço, se nega e toca a ficha. Né? Não tem como pensar algo diferente, né? Dentro da necessidade que a gente tem de avançar o evangelho. Analisando as estatísticas, né, o campeão de audiência estão empatados aqui, que é o Café com Cristo e o Culto Mundial. Os outros sempre estão um pouco abaixo, né? A gente vê que o povo não tem muita paciência para escutar aquela paradinha, né, da tradução. Então realmente fica difícil, mas a gente está seguindo uma direção do Senhor, né? Eu quero já aproveitar aqui o gancho para explicar para todos que o Senhor disse quando em 1991, o Senhor disse para mim que esse ministério seria para
para todas as nações. Então nós não tínhamos pensado nas nações até agora, a não ser no Brasil. E alguns países que falam português, né? Então, o ano passado o senhor começou a trazer, a insistir nesse assunto de que o Ministério da Palavra não é um privilégio de um povo que de uma língua só, né? Então aí a gente teve que pegou os 2 idiomas que todos entendem praticamente no mundo, né? Que é o espanhol, que é o inglês. Então é isso aí. Tem um comentário aqui do Lucas, ele disse: as mensagens traduzidas, confesso que no início me atrapalharam um pouco, prestava mais atenção na tradução do que na própria mensagem. Mas isso foi no início, hoje eu já estou tratado e não me incomoda mais. Ah, O pessoal bem. tá sendo sincero aqui nos comentários. Né? É, Tem outro comentário aqui da Simone que ela colocou que gostou, porque é bom pra anotar. Tem mais tempo, né? Fala, Verdade. dá tempo de anotar antes da próxima frase, né? é isso aí. Fernanda Verzotto também, né? A tradução é ótima, a gente aprende espanhol e inglês e ainda recebe edificação. José Leite Henrique também, ele recebe muita edificação. Legal, a gente estourou o tempo. Temos a dica mensal. Temos a dica, aproveitar que tá todo mundo aí, né? Eu falo, então. Vai lá, anuncia a dica aí. Que É o fugiu PDF, o nome. Padrão Divino para a Família. Os Tá áudios. certo, tem áudios na Editora Vento Sul. Você encontra então todos estes áudios e em breve será postado aí na TV Menorá. Já vai por começar a assinatura. subir a partir dessa semana já. Eu Legal. vi que já tem alguma coisa. Tá subindo então, já dá pra começar essa semana e acompanhando as primeiras mensagens. Dica mensal então, a partir de hoje, Padrão Divino para a Família. Considerações finais em 20 segundos aí para o Alex. Só agradecer a todos aí pela oportunidade de fazer parte dessa família maravilhosa que é o Reino de Deus. Que Deus abençoe a todos, né? E que nos torne aí bênçãos aonde nós estivermos. Isso aí, muito obrigado, Alex. Danilo? Também queria agradecer a todos, né, pela oportunidade. Sempre um prazer estar participando. Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, e vamos perseverar até o fim, se Deus quiser. Isso aí, a gente agradece. Abração aí, Danilo. Alex, obrigado aí pelo tempo disponibilizado. Abração.